Vou fazer com vocês o exemplo do cálculo de um número para verificar se esse número é ímpar ou não, tá? Então, primeiro eu vou usar uma função auxiliar para descrever se esse número é par ou ímpar. A gente observa que o comportamento para calcular se o número é par ou ímpar é a inversão do anterior. Por exemplo, se o número é ímpar, por exemplo, 7, o próximo número, que é o 8, é par. Então, a gente vai tendo uma alteração, um número par, um número ímpar. Então, a gente vai usar uma função que é chamada cossinal. A cossinal, quando a gente passa zero como argumento, eu quero inverter o valor. Então, o zero vai virar 1, tá? Então, nesse caso, eu vou ter que usar uma função, como eu falei, no vídeo anterior, g, e vou passar aqui, ó, o zero como argumento, tá bom? E aí, eu vou ter que aplicar uma função que retorne 1. Então, o que eu posso fazer? Sucessora de zero. Então, aqui, ó, o retorno dessa função zero é zero. Se eu aplico a sucessora de zero, dá 1. Então, eu defini o meu problema caso esse y meu passado seja zero. E se esse número for qualquer número diferente de zero, se ele for representado, então, como y mais 1, aí eu uso uma função h, passando y e a chamada da própria função cossinal, passando y como argumento, certo? E aí, eu vou ter que verificar qual seria o retorno, caso o meu número fosse diferente de zero. Então, caso o meu número seja diferente de zero, o retorno vai ser zero, tá? Então, quando a entrada é zero, o retorno é 1. Quando o retorno é qualquer número diferente de zero, se for 1, 2, 3, o retorno é zero. Então, aqui vai ser zero, tá bom? Eu posso passar aqui como projeção do primeiro elemento. Então, passando a projeção aqui do primeiro argumento, vai ser y cossinal de y. E aí, eu faço aqui, ó, z, a projeção do primeiro elemento aqui, P1, é y. Então, zero aplicado a y, o retorno é zero. Então, nesse caso, o retorno da função cossinal para qualquer número diferente de zero é zero, tá bom? Agora, então, eu posso definir minha função ímpar. Quando o meu número for 1, que é o nosso critério de parada aqui, que é o meu primeiro argumento, porque zero a gente coloca como elemento neutro, quando o número for 1, a gente sabe que o número é ímpar. Então, a gente vai retornar 1 para esse caso. Então, a gente usa uma função g, passando o 1 como argumento, certo? E a gente, então, pode utilizar, no caso, a função projeção, P1 de 1, o que vai ser 1, tá bom? Então, a gente vai retornar o primeiro argumento da minha função, como só temos um argumento, o retorno dela é 1. Ou também, caso o número seja diferente de 1, vai ser y mais 1. A gente vai usar uma h, que é uma função auxiliar, passando y e a chamada da função ímpar como parâmetro, tá bom? Então, a gente passa sempre o valor aqui decrescido dessa unidade e a chamada da própria função. Bom, a gente vai verificar que a inversão do sinal anterior, para calcular o ímpar, a gente usou que o número anterior era par. E para calcular que o número agora é par, a gente usou a inversão do sinal anterior, que era um ímpar. Então, aqui, a gente vai usar a função cossinal, que vai inverter a cada passo, se o número é par ou se o número é ímpar. E eu vou passar, então, como parâmetro para a função cossinal, ó,
a inversão do sinal do termo anterior. Então, vai ser P2, Y, ímpar, Y. Então, vai ser, na verdade, a cossinal de P2, que é a chamada da própria função. Então, ó, P2 é ímpar, Y. Vamos verificar, então. Vamos colocar aqui, por exemplo, ímpar 3. Ímpar 3, como não cai nesse primeiro caso, a gente faz a chamada aqui, ó, de cossinal de ímpar 2. Bom, ímpar 2 eu também não tenho definido. Ímpar 2 é cossinal de ímpar 1. Ímpar 1, bom, ó, o ímpar 1 eu tenho aqui. O ímpar 1, eu tenho retorno como 1. Então, eu sei que o número 1 é ímpar. E eu vou usar esse valor aqui, ó, aqui em cima. Se eu chamar cossinal de ímpar 1, que no caso é 1, o cossinal de 1 aqui é a inversão do sinal, ó. Então, como o número aqui que eu passei como argumento é 1, a gente vai cair nesse caso aqui, cossinal de 1 vai ser 0. Então, eu tô retornando aqui que ímpar 2 é 0 e que o número 2, então, nesse caso, não é ímpar, tá bom? E agora, eu vou calcular aqui, com base no resultado que eu já tenho para ímpar 2. O ímpar 2 é para calcular o ímpar 3. Eu calculo, então, a cossinal do ímpar 2 e o ímpar 2 é 0. Então, cossinal de 0, olha, cossinal de 0 aqui, eu já tenho calculado que é 1. Então, o retorno aqui é 1. Então, vocês observam que, pelo uso da função cossinal, eu consegui obter que o número 3 é ímpar, porque o retorno da minha função foi 1.